Boa tarde, boa noite a todas e todos. Obrigado pelo convite para participar da mesa. Peço desculpa um pouco pela voz e pela disposição ou indisposição física. Estou bastante gripado, mas animado de estar nesse espaço. Eu queria fazer uma fala rápida sobre esse caráter estrutural e estruturante do racismo, a sua repercussão na religiosidade, no fundamentalismo e os seus efeitos necessários, ou melhor dizendo, os seus efeitos intrínsecos, que são efeitos de violência. Em primeiro lugar, quando a gente fala em racismo estrutural, nós estamos falando de algo que está para muito além da índole, do caráter, da intencionalidade dos indivíduos isoladamente. O racismo estrutural, estruturante, eu costumo dizer que ele é o chão da história do Brasil. Ele atravessa políticas públicas, instituições, imaginário coletivo, dimensão cultural. Ele é um registro que atravessa quase tudo que esse país é. Eu gosto de dar um exemplo, eu uso óculos desde muito novinho. Desde 5 anos de idade eu uso óculos de tal forma que eu me esqueço que eu uso óculos. Eu já procurei meus óculos usando os meus óculos, tal o grau de naturalização disso. É um exemplo que eu estou dando para dizer o seguinte: o tempo inteiro eu vejo vocês e vejo o mundo por meio destas lentes. Mas eu não fico me dando conta de que estou usando estas lentes. O racismo estrutural e estruturante, que faz parte de um projeto colonizador, lucrativo do ponto de vista econômico, o racismo de tão estrutural e de tão estruturante ganha esse aspecto de naturalidade. Ele passa a ser a mediação através da qual a pessoa passa a enxergar e dar significado ao mundo. Portanto, muito antes de uma atitude violenta, preconceituosa e racista, existe um olhar racista, existe um pressuposto racista, existe uma cognição racista, existe uma epistemologia, uma forma de conhecer o mundo que é racista. Então, o racismo, enquanto projeto, enquanto sistema, enquanto estrutura, ele gera, e esse é o primeiro ponto daquilo que eu quero falar, ele gera um epistemicídio. É uma expressão que o Achille Mbembe usa recorrentemente em seus livros. Ou seja, a visão de mundo branca, eurocêntrica, ganha um aspecto de universalidade e naturalidade, como se ela não fosse uma construção também histórica. E tudo mais é exotizado, inferiorizado, minimizado. Ou seja, o primeiro efeito do racismo estrutural e estruturante é colocar uma forma de ver e uma forma de ser no mundo como a forma universal, a forma evoluída, o melhor modelo civilizacional, a melhor maneira religiosa e por aí vai. Tudo que está fora desta lente, deste pressuposto, deste lugar, deste pretenso centro, tudo que está fora é menor, é inferior, é exótico, é primitivo, é retrógrado, é selvagem, é animalesco, é do mal. Então, o primeiro efeito do racismo é o epistemicídio que ele gera. Além disso, e são efeitos correlacionados, o racismo gera uma espécie de silenciamento do outro e licença para construí-lo e imaginá-lo. Como assim? A partir desse centro epistemológico, que se pretende universal, neutro, único e evoluído, você tem a licença para imaginar quem é o outro, retirando dele a sua própria voz. Ele não tem mais vida própria, ele não tem mais experiência de corpo própria, ele não tem mais a sua experiência religiosa própria. Tudo que eu sei sobre ele
é aquilo que eu imagino sobre ele, retirando dele o direito de falar dele mesmo. Ficou confuso ou ficou didático demais? Eu fiquei entre dois extremos de percepção agora. Ou seja, você cria o outro conforme a sua imagem, conforme o seu parâmetro, enclausurando, aprisionando este corpo na fantasia que você tem dele. E aqui vem uma parte de testemunho. Todo pastor tem um testemunho para dar. O caráter estrutural e estruturante do racismo atravessa a minha formação. Eu, ao longo da minha vida, fui desconstruindo a minha lente racista sobre o cristianismo e sobre a Bíblia, fui redescobrindo a africanidade bíblica, fui me reconhecendo como negro, fui me transformando na minha experiência do Evangelho. Isso foi processo. Isso foi retirada de lente. Isso foi mudança ao longo da vida. Processo de reflexão, de arrependimento, de dor, de lágrimas, da vergonha ao empoderamento, da redescoberta do Cristo de Nazaré e por aí vai. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, Padre Ricardo, vou fazer uma confissão, aproveitar que você está aqui, que é o seguinte: eu andando pela rua, se eu passasse, eu, adolescente de 14 anos, se eu passasse na frente de uma oferenda, eu quase que automaticamente dizia dentro de mim: está repreendido em nome de Jesus. É verdade. Eu reconheço isso. E era algo de tão rápido e automático, parecia instintivo e natural. Mas não era instinto nem naturalidade. Era a lente que eu tinha sobre a experiência religiosa africana. Então, o catolicismo não me gerava isso, o islamismo não me gerava isso, outras experiências religiosas não me geravam isso, mas eu sentia, atenção ao verbo sentir, eu sentia medo, repulsa e necessidade de repreender algo que me aparecia não como uma experiência religiosa diferente, mas como uma experiência religiosa do mal. Eu fiz isso quando eu tinha 14 anos. Daí você pergunta: Henrique, você era um adolescente organizado em grupo protofascista que saía por aí atacando pessoas? Eu vou te dizer, não, eu era um bom garoto. Eu era um bom garoto em termos de comportamento, não tinha uma disposição moral de violência. Sempre fui também, confesso, muito fraquinho. Qualquer briga que eu entrasse, certamente eu ia ser derrotado com algum grau de facilidade. Mas por que eu estou falando da bondade daquele menino? De um garoto bom, um bom estudante, um bom filho, não era uma pessoa com disposição violenta nas minhas ações do dia a dia. Por que eu estou falando disso? Porque não é uma questão apenas de moral individual. É estrutural, estruturante, tinha a ver com a minha ambiência religiosa e cultural, de tal forma que eu sentia medo. O fundamentalismo religioso não é apenas um discurso racional, ele forja uma subjetividade, ele induz emoções, ele cria sensações, é algo psicossocial profundamente enraizado no indivíduo. E por que uma oferenda? Porque não basta falar em intolerância no Brasil. Intolerância religiosa é uma expressão insuficiente para dar conta da experiência brasileira. O racismo epistemológico, estrutural, estruturante, atravessa a dimensão religiosa. É mais do que intolerância. Eu estava reproduzindo sem saber a dimensão racista que me deu as primeiras lentes através das quais eu vi a Bíblia, Jesus e as outras religiões. E foi com processo, rupturas e conversões que eu fui retirando estas lentes, deixando de selecionar o mal, de construir a imagem do outro. Por que eu dei esse meu exemplo? O que eu sabia sobre a experiência da Umbanda e do Candomblé? O que eu sabia de contato, de convívio, de conversa? Nada. Estava tudo pronto, formulado na minha mente.
E o que os irmãos e as irmãs podiam dizer para mim? Nada, porque tudo que eles dissessem cairia no que eu já sabia. E o que eu sabia porque sabia. Entendeu? O ciclo do racismo. A minha mente já tinha inventado outro, selecionado o outro do jeito que eu acho que o outro é. Esse outro é exótico, selvagem, primitivo, retrógrado ou meu inimigo. De qualquer forma, aí vem a terceira característica do racismo. Bem, eu separei 280, então acho que eu vou conseguir. Eu vou já acabar. A terceira característica do racismo é o reconhecimento pela dessemelhança. Como assim reconhecimento pela dessemelhança? A gente é diferente, a humanidade é diferente, as pessoas são diferentes. Só que quando você conversa com alguém com o mínimo de abertura, o mínimo de possibilidade de conversa, você vai perceber que apesar das diferenças, nós temos pontos comuns, assim é o convívio humano. Por mais diferente que aquela pessoa seja, culturalmente, geograficamente, linguisticamente, preferências e por aí vai, você, quando se dispõe a conversar com alguém, você vai perceber algum ponto comum. O racismo gera uma coisa muito curiosa. A pessoa é tão diferente, essa imagem construída sobre a religião do outro, a experiência do outro, o corpo do outro, ela é tão diferente, mas tão diferente, que perde-se qualquer ponto de contato, de convívio e de semelhança. E daí, qual é a conclusão sutil e perversa do racismo? É tão diferente que eu me torno indiferente. Este outro inventado, ele é exótico demais, é uma experiência religiosa muito, mas tão diferente da minha, que eu não conheço e não reconheço nenhum traço, nenhum ponto, nenhuma ponte, nenhum elemento comum. E essa diferença é a única forma através da qual eu acesso o outro. O que eu sei sobre o outro? Que ele é tão diferente de mim. Ponto. Então, epistemicídio, licença para produzir o outro, retirando-lhe a voz, e reconhecimento pela dessemelhança. Isso tudo gera um ambiente em que a violência física é o produto final e mais factível. Mas repara, antes da violência física, da eliminação, do encarceramento em massa, do genocídio ou da destruição de terreiros, antes dessa violência física, tem uma outra violência que estrutura, que estimula, que naturaliza e que potencializa essa violência física. Tem quanto tempo para concluir? Tem uns 8 minutos. 8 minutos, precisão. Daí eu tenho que falar sobre o campo evangélico. Essa é a parte mais curiosa e também desafiadora e também constrangedora da minha intervenção. Algumas observações. Primeiro, o racismo é estrutural dentro do cristianismo histórico. Segunda, isso atravessa a experiência evangélica. Terceira, existe um segmento evangélico hoje que tem muito poder. Poder político, poder econômico e especialmente nos grandes meios de comunicação. E esse grupo consegue reverberar o seu conteúdo de uma maneira impressionante. De tal forma que o ser evangélico, às vezes parece que é dominado pelo conteúdo deste grupo, deste segmento, que tem muito poder, que tem grande influência política, econômica e midiática. Então, aqui é uma fala minha de reconhecimento de que existe uma determinada experiência evangélica no Brasil hoje que tem conteúdo fundamentalista, vírgula, extremista, porque se materializa em violência e projeto de poder, vírgula, racista. E que esse segmento representa mais uma ameaça à democracia, aos direitos humanos, às mulheres, às LGBTs, aos quilombolas e aos irmãos e às irmãs das religiões de matriz africana. Então o racismo é estrutural no cristianismo, ele atravessa o segmento evangélico e tem um segmento evangélico muito perigoso, nocivo e violento. Dito isso, temos que complexificar essa abordagem. Primeiro, sobre os chamados traficantes de Jesus.
Não dá para dissociar essa prática desse discurso evangélico hegemônico. Eu ouvi pastores, pessoas que eu até admiro, dizendo o seguinte: eles não são evangélicos. Não podemos dizer que eles são evangélicos. Eu não gosto dessa afirmação. Vou dizer por quê. Porque essa afirmação, embora eu respeite quem pensa, formula e diz assim, ela me parece uma afirmação fácil. Então, quem não age conforme eu creio, eu vou dizer, não é evangélico. E eu não tenho que conversar sobre isso. Entende o meu ponto? Eu prefiro dizer o seguinte: infeliz e lamentavelmente, eles se auto-identificam como evangélicos. E infeliz e lamentavelmente, essa atitude tem respaldo, sim, em determinado discurso evangélico, que tem grande repercussão na sociedade. Eu sou evangélico, eu sou cristão, essa atitude não tem nada a ver com o conteúdo do evangelho, da vida de Jesus. Mas não dá para dizer que são ações isoladas de pessoas que não são verdadeiramente evangélicas. Isso é isenção demais. Tem um determinado discurso evangélico que potencializa isso mesmo, que estimula isso mesmo. Tem muitos púlpitos cheios de sangue. De fora, porque é importante que a gente comungue, né? Eu não sei bem para que me chamaram aqui, fala a verdade, porque, tipo assim, eu não falo muito, quando posso, sobre a violência que eu sofri enquanto religiosa de matriz africana, né? Intolerância religiosa e essa violência que as religiões de matriz africana sofrem, como algo que esteja à parte de um movimento que acontece no mundo e não um movimento que acontece no Brasil. Eu vejo a intolerância religiosa, o racismo religioso, o preconceito, a homofobia, as violências contra a mulher, contra o jovem, o genocídio da nossa juventude negra nas periferias, nas favelas, nas comunidades, no sistema prisional, e vocês melhor do que eu para falar. Eu vejo isso como uma questão de luta de classe, luta de poder, e não como uma questão religiosa de fé. Porque, como disse o meu irmão, quem tem fé, quem tem Jesus no coração, não tem ódio. Quem tem orixá, vodum, inquice, caboclo, preto velho no coração, não tem ódio. Sabe por quê? Porque não coaduna. Eles não vivem no mesmo ambiente. Eles não vivem no mesmo ambiente. Então, se você odeia, se você é cheio de ódio, você não tem nada disso dentro do seu coração. Porque nada disso vai conseguir conviver. Vai conseguir sobreviver dentro de você. Então, nós precisamos fazer vamos chegar para cá um pouquinho. O meu irmão fez aí um apanhado histórico do racismo na nossa sociedade, no nosso país, estrutural, estruturante, verdadeiramente. Mas hoje nós estamos num momento de necropolítica em que tudo isso é mais do que estrutural e estruturante, porque é o futuro da gente. É essa necropolítica de hoje que permeia os pensamentos e as ações e que nos coloca como vítimas dessa violência, dessa falta de direitos, desse cerceamento total. Cerceamento, por quê? Porque quando você tira do pobre a educação, você tira do pobre a saúde, você tira do pobre a moradia, você tira do pobre o trabalho, você não precisa tirar dele a religião. Você já tirou tudo. A religião não, a religião você não consegue tirar, porque se ela estiver verdadeiramente
dentro do coração é aquilo que resiste. É aquilo que eu faço dentro do meu barracão. Resisto. Falo em Yorubá, falo em Eofon, eu falo, eu vou e digo o que o meu Vodum quer que eu faça, quer que você faça. Então eu resisto. Então hoje nós temos algo muito mais profundo do que intolerância religiosa, racismo religioso. Nós temos a perda de direitos e, pior, a possibilidade da perda de soberania. Então, vocês vieram aqui para um curso que promove a discussão, o debate, né? O conhecimento. Então, falem sobre isso. Porque isso é importante para o nosso futuro, a perda de soberania. Porque quando você entrega todas as suas reservas, quando você entrega o teu território para ser explorado pelo mais rico, pelo aquele que tem mais poder, você entrega todos os brasileiros para serem escravos, novamente escravizados. Então nós precisamos falar hoje de algo como paz. Por que paz? Porque sem isso nós não poderemos amanhã estar aqui discutindo absolutamente nenhum tema de direitos humanos, porque nós já temos cerceamento na mídia, nas escolas, nas comunidades, nos conselhos. Os conselhos estão sendo diminutos na participação das instituições que representam a vontade da sociedade civil. Então vejam bem, isso tudo a gente está vivendo hoje. E é assim o resultado desse racismo estrutural e estruturante. É resultado. Mas até quando nós seremos resultado? Até quando seremos resultado? Gente preta na faculdade, na universidade, no mestrado, no doutorado. Gente preta. Então nós precisamos de, como gente preta, falar que nós não queremos perder direitos, que nós não queremos voltar a ser escravos. Mas nós precisamos começar a falar isso. Hoje, não, a gente já está atrasado um pouquinho. Eu não tinha nada disso para falar com vocês, tá, gente? Era outra coisa, era outro negócio, entendeu? Até escrevi, coisa que eu não faço, porque eu sou a desorganização em pessoa. Mas até escrevi. Mas a verdade é que vocês são uma chance, vocês são uma possibilidade. Esse curso de extensão é uma possibilidade. E eu vi a possibilidade de botar um bichinho, uma minhoquinha, um negócio aí atrás da orelha, para vocês falarem, para vocês discutirem, para vocês olharem para isso com atenção. Porque, infelizmente, eu como comunista vou dizer para vocês, a esquerda perdeu o seu lugar na base. E perdendo o seu lugar na base, perdeu o seu lugar de representatividade aí fora, nas ruas, nas escolas,
nos becos, nos guetos, nas vielas. E o candomblé não perdeu nada, não. O candomblé só acha. Ele não perde nada. Ele acha quem bata, ele acha quem xingue, ele acha tudo isso. Não perdeu nada. Ele continua falando em Yorubá lá, continua falando Fon, continua falando Banto, continua comendo aquilo que o Vodum, o Inquice, o Orixá determina, aquilo que não pode comer, continua não comendo. Nós continuamos resistindo e cultuando a nossa fé. Nós continuamos, as nossas casas continuam sendo quilombos de resistência. Não adianta, não adianta. Como eu disse, se você tem dentro do coração, você não vai perder nunca mais. E nunca vai ser mais um ou menos um. Você vai ser sempre aquele, aquela. Eu vou ser sempre Dona Conceição de Lissá, a vida toda, até morrer e depois que morrer também. Porque a ancestralidade é isso, a gente não morre. A gente vira ancestral. É bonito pra cá. É bonito a beça, porque a gente continua vivo. Sabe? É bonito a beça porque a gente continua vivo. A gente não morre nunca. Então eu não vou morrer nunca, eu posso não estar mais aqui para falar para vocês. Mas eu vou estar viva. Aquela ali é minha filha. Minha filha de santo. Eu vou estar viva nela e nos filhos dela e por aí vai. A gente não morre nunca. Então é importante que vocês saibam que essa nossa ancestralidade está dando a vocês também a responsabilidade de serem ancestrais. Porque, caso contrário, não é só o meu filho que morre. Não é só o meu filho que está sendo morto na favela quando o governante do estado, né, resolveu que o negócio é passar o rodo em todo mundo, como sempre passou, mas agora ele está liberando geral. Então vamos matar. Bandido bom é bandido morto, mas bandido tem mãe. Porque para a gente falar de mídia, direitos humanos e racismo estrutural e intolerância religiosa, a gente precisa lembrar que moramos num país chamado favela, né? Meu primeiro livro eu quis dizer sobre Umbanda e a religião brasileira, dizer que existe religiosidade brasileira, que muitos brasileiros desconhecem. Agora eu estou falando sobre descolonização da mentalidade brasileira a partir da favela. Porque várias das questões que nós trouxemos aqui, ela tem como embrião a favela. E a gente não reflete muito essas questões, e não é culpa nossa não, é culpa da forma como começa, entre aspas, a história mentirosa desse país. Disseram pra gente que o mundo tem 2019 anos, uma mentira. Disseram pra gente que o Brasil tem 519 anos, outra mentira. E as nossas crianças estão dizendo isso. Meus 3 filhos, quer dizer, os 2 que estão na escola hoje, com certeza escreveram, 5 de agosto de 2019. Uma mentira, a criança está aprendendo a blefar dentro da escola. Então, como construir uma identidade nacional, uma identidade que revele um Brasil que nós aqui nessa sala certamente desejamos, se a gente não tem um sistema educacional que dê conta disso? E aí a gente precisa, mesmo sabedores de história, porque eles são todos universitários e são acadêmicos, mas a gente precisa olhar essa história por outro ângulo, né? A gente precisa de verdade trabalhar a Lei 10.639 e 11.645. Então, é lembrar que o Brasil não tem 519 anos, que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, e qualquer um de nós que estejamos nessa sala aqui, que tenhamos a consciência de uma gota de sangue negro ou indígena, você é filho de um estupro. A sua história começa com estupro, a nossa história começa com estupro. E um país que tem uma história de estupro na sua origem, digamos assim, na sua gênese eurocristã, porque os povos indígenas estão aqui há pelo menos
11 mil anos, segundo os laudos arqueológicos, a gente não vai terminar uma história bonitinha, se essa história começa com estupro. Então, a minha ancestral foi estuprada. Naturalmente, a de todos nós que temos consciência e aceitação desse sangue. E nesse país de 519 anos de invasão euro-cristã, 400 anos foi de colonização, de escravização, de dominação do corpo preto, do corpo da mulher preta como fábrica reprodutora, da indígena como fábrica reprodutora de mão de obra barata, alimentando o bendito do capitalismo, by Ailton Krenak, né? Ailton Krenak, essa liderança indígena que eu sou apaixonada, ele diz, só pode ser um sistema do capeta, porque ele é produtor de miséria e desigualdade. E eu falei, eu dividi a mesa com ele em Goiás, eu falei, Ailton, me dá licença poética para reproduzir sua fala, e eu reproduzo a fala de Ailton Krenak. Então, quando nasce o sistema capitalista, que vem um processo mercantilista, e que vai expandir essa dominação dos territórios, chega-se ao Brasil. E aí ignora-se aquilo que o pastor Henrique falou com muita propriedade, todo aquilo que havia de existência anterior, aquilo que na academia a gente vai chamar de eurocentrismo. Eu, como favelada, vou falar de invasão mesmo. Eles chegaram aqui e falaram, perdeu Mané. E nesse perdeu Mané, duraram-se 400 anos, dos quais nós só temos 131 anos sem escravização oficial. A escravização é oficiosa. Como nós, preto e indígenas, resistimos? Fazendo macumba. Muito bem, obrigada. E é isso exatamente que traz a intolerância, o racismo religioso de forma tão odiosa para todos e todas nós. Porque aí eu estou fazendo um recorte no Brasil. Como esse povo sobreviveu? Apanhando, sendo surrado, sendo espancado, sendo torturado, sendo mal alimentado, sendo subnutrido, sendo arrancado da sua família, sendo estuprado, homens e mulheres recorrentemente, sendo crianças escravizadas em trabalho infantil. Não tinha farmácia, né, mãe? A gente não mandava buscar o remédio, a gente conhecia a erva. Então a gente fazia macumba com a erva que cura. As mulheres pariam e a gente tinha que dar nosso jeito para fechar o corpo com macumba. As amas de leite que foram estupradas durante muito tempo, que o leite não podia secar, a gente fazia erva para tirar a inflamação das tetas, né? E essas questões todas. E essa sobrevivência pela fé nos trouxe uma memória ancestral, de modo que nós continuamos conectados à Mãe África, à nossa ancestralidade, porque nós sabíamos que nós não fazíamos parte desse povo. E aí, nesse período todo que disseram essa mentira para a gente de que o mundo tem esses 2019 anos, nós esquecemos, eu não sei se é possível botar aquela imagem, mas se não puder, não tem problema não. Nós esquecemos de dizer que existem vários outros povos e várias outras tradições milenares que têm conhecimentos de mais de 10 mil anos, como, por exemplo, os hindus. Os laudos arqueológicos, é a imagem da linha do tempo. Isso. A imagem não está boa, mas aqui é uma linhazinha do tempo que a gente está dizendo, isso aqui foi uma cartilha que a gente produziu, que eu ia lançar antes do prefeito do Rio de Janeiro me demitir. Muito obrigada. Que a gente, dentre outras coisas, tinha a linha do tempo. Então, as religiões que disseram isso daqui. Os pagões têm entre mais ou menos 45 mil anos, todos constatam com laudos arqueológicos, tá, gente? Isso aqui está baseado numa autoridade religiosa, numa instituição, mas com comprovação científica. Aqui são os iorubás, que têm entre 10 mil e 140 mil anos. Todo mundo sabe que o esqueleto mais antigo foi encontrado na África, e quando encontram um outro mais antigo, continua na África, os 3 mais antigos estão na África, ou seja, a existência se originou desse continente. Então, nós temos pelo menos 140 mil anos. Então, quando a Mãe Conceição fala de Ixá, de Oxalá, nós estamos falando de uma força ancestral que tem muito mais tempo de existência do que a própria ciência tem. Aqui a gente está falando de hindus. Aqui é o judaísmo, com 5.778 anos, e é bom a gente lembrar que o revolucionário feminista, salve, salve, Mestre Jesus, era judeu, que esquecem disso. E
Aqui tá, é porque tá muito ruim mesmo para ler. Não sei se tu consegue ler, que nem a gente aqui de perto consegue. Esse daqui, esse símbolo islâmico. Ai, não é islâmico. É hindu aqui, povos ciganos, para a gente poder avançar. 2000 anos, esse aqui agora é Shiva, né? Esse é o budismo. Não, o budismo está aqui. Aqui é uma outra religião. Então, mas eles que deram os símbolos, tá, gente? Foram as autoridades religiosas. E aí a gente tem a passagem de Cristo, ainda incompreendido, mesmo passado 2019 anos. Você vê a magnitude de Jesus Cristo. Nós ainda não entendemos quem ele é. A mensagem dele gerou várias interpretações e a gente não chegou à conclusão, que a gente não alcança a evolução de um espírito tão sábio, né? Talvez seja ele o próprio, a progênese de Olodumare. E aí vieram gerando as religiões, né? O cristianismo, o islamismo, o protestantismo, fé Bahá'í, candomblé, umbanda, wicca e kardecismo. Para a gente entender o seguinte, que até aqui são troncos étnicos, onde a religiosidade ela tinha uma outra dimensão, ela tinha um outro... O professor tem uma mania, né? Ela tinha um outro cunho. A partir daqui... existe uma ruptura no entendimento social do que é tradição tribal, do que é religiosidade. Eu acabei de voltar da Nigéria e a gente estuda. Eu já conheci a África, mas retornei agora para uma iniciação. E de verdade é aquilo que a gente estuda. A religião lá não se separa da casa. Cultua tudo dentro de casa. A gente não vai ao templo. O templo é a própria residência. Os indígenas ainda fazem dessa forma. E aí mudou isso. A gente passa a ir ao templo, ou seja, eu preciso me deslocar do meu habitat natural para me encontrar com os deuses e com as deusas. Isso gerou uma confusão muito grande na forma de aceitação e compreensão da prática religiosa desse outro, né? Inclusive com questionamentos, que, como foi trazido aqui nas duas falas anteriores, de estranhamento àquela prática religiosa, porque ela sai do ambiente privado e passa a ir para o ambiente público. E esse público asfaltaram as ruas, destruíram a natureza. É importante a gente... Eu tenho 20 minutos, então eu estou correndo, mas eu sou a favor dos 20 minutos, para que a gente ouça as pessoas. É importante a gente dizer que o meio ambiente, o ambiente sofreu muito também quando essas religiões, esses troncos étnicos aqui, deixaram de atuar de forma livre. Porque nós éramos preservadores da natureza. A mulher, o sagrado feminino, estava contemplado. E a mulher dizia como se colhia. A gente observava o ciclo lunar, o ciclo da natureza. Então nós distribuíamos comida. A fome foi trazida pelo sistema capitalista, que aliou-se ao pensamento de dominação mercantilista eurocristão e apresentou a nós, terráqueos, a miséria. Porque até então nós não conhecíamos isso. E trouxe para a mulher um lugar de subalternidade, quando na verdade a mulher era o oráculo. Ela era pitonisa, ela era a deusa sagrada. Nenhum guerreiro botava o pé em qualquer esquina, em qualquer mata, em qualquer guerra, sem passar pelos procedimentos sagrados de todas as bruxas, que somos nós. Eu sou uma bruxa, mãe Conceição é a bruxa. O que quer dizer bruxa? Conhecedora dos poderes da natureza. E a sociedade humana perdeu demais com isso. Nós estamos destruindo o planeta, nós estamos destruindo a nossa vida. E agora existe criança com alergia a leite. Como assim? Nós não somos mamíferos? Porque não estamos bebendo leite. Estamos bebendo algum agrotóxico no nível máximo que a gente está reagindo. Alergia respiratória, mas como assim? A gente é peixe para estar reagindo à respiração aérea? Porque a gente está respirando poluição, então as crianças estão desenvolvendo isso. Então, isso tudo é um pouquinho das perdas que nós tivemos. E com isso veio o patriarcado, veio a cultura do estupro, veio a desigualdade, veio o corpo da mulher como objetificação, de posse, de dominação, de apropriação. Tanto que as nossas religiões somos das poucas no mundo onde a mulher exerce o papel de liderança matriarcal. O matriarcado ainda é vivo na nossa religiosidade. E nunca foi uma questão de dualidade da mulher com o homem, era uma questão de equilíbrio. Essa questão de dualidade
trouxeram quando inventaram o negócio de uma história que diz que o mundo foi criado a partir de uma maçã, de um negócio de Adão e Eva. A nossa visão é completamente diferente, não tem nada disso. O capitalista, né? A macumba como resistência, educação que supera a mentira. Então ela apresentou diversos aspectos. E apresentou também que Jesus defendeu as mulheres. Eu diria que um cristão, se ele busca, não digo só um cristão, mas alguém que também, se é um judeu ou cristão, se ele vai na Bíblia e se coloca no contexto de quem escreveu o texto, ele vai se colocar no contexto de oprimido, de perseguido. Então, um texto para ser compreendido, é bom não esquecer o contexto no qual ele foi escrito. E ele foi escrito, né, em situação de opressão, de sofrimento, de luta. Né? E esse Deus que aparece, ele pode ser visto de diversas formas e interpretado de diversas formas. Uma interpretação que me parece mais correta é a partir desse princípio de que quem escreveu estava sendo oprimido. E aí a gente pode compreender de uma maneira nova e diferente. Né? Então, por exemplo, a criação do mundo, ele pode ser visto de muitas formas, mas você pode ver a criação do mundo como Deus Deus como um grande moleiro, um grande escultor, fazendo homem e mulher sua imagem e semelhança. Ele faz um e o outro imagem e semelhança de si. Isso tem direito à vida, tem direito à liberdade. Se a gente continua, né, no livro seguinte, o livro do Êxodo, é Deus que escuta o clamor do seu povo e Deus que interfere numa luta revolucionária para tirar o povo da escravidão. Né? E Deus avisa que a luta seria difícil, que o faraó tinha um coração duro, e se não fosse pela força, não libertaria o povo. Né? Então, diversas ações foram necessárias para colocar o povo em liberdade. Se vamos para o Novo Testamento, no Velho Testamento ainda tem os profetas, né, que denunciam a concentração de renda, a concentração de riqueza. E se a gente vai para o Novo Testamento, em Gálatas 3, 28, por exemplo, diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, todos são um só em Cristo Jesus. Isso não há discriminação. Há uma opção pelo mais frágil, né, que se manifesta, por exemplo, em Mateus 25. Eu tive fome, deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu estive nu, me vesti, estava preso, estiveste comigo. E quando ele diz isso, ele não diz visitar o preso bom. O preso não tem um atestado de fé, ou um atestado de bons antecedentes. É acolher o estrangeiro, acolher o imigrante, não porque ele é bom, porque ele é bonito, porque ele é alto, porque ele é magro, é acolher ele porque ele precisa. Então, essa opção pelos que mais precisam é uma característica da Bíblia, e é claro que ela pode ser lida de outras formas. E tem as formas fundamentalistas de ler, que às vezes a gente brinca chamando que são formas de fazer pescaria vesicular. Então se tira um versículo do contexto e tira as conclusões mais malucas que você quiser. Então um texto fora do contexto, ele pode provocar morte, ele pode negar o objetivo central dele. Né? E Jesus foi extremamente desobediente da lei, quando a lei não era libertadora, mas tinha um efeito, né, de escravização. Né? Ele vai dizer claramente: o sábado é feito para o homem não é feito para o sábado. As leis só existem, são boas, se elas atenderem às necessidades humanas. Se a gente pega São Tiago, ele é extremamente duro com aqueles que concentravam riquezas, e é duro também com a comunidade que discriminava o pobre. Né?
Então, durante a celebração, ai daqueles que privilegiassem e tratassem bem os que fossem bem vestidos. E João diz que quem não ama não conhece Deus. Então, a única forma de conhecer Deus é o amor, é a generosidade, porque Deus é amor. Então, se eu não sou capaz de amar, não sou capaz de conhecer Deus. Eu posso conhecer a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, eu posso conhecer todos os livros sagrados das diversas religiões. Eu posso fazer, inclusive, mestrado, doutorado, na melhor faculdade, universidade de teologia que houver. Pode ser lá de Jerusalém, pode ser da PUC aqui do Rio, pode ser de qualquer centro de estudos de religião. Se eu não tiver amor, eu estou perdendo meu tempo, porque não é possível conhecer Deus se não for desse jeito. E numa visão bíblica também, nós todos somos originários de um mesmo Deus, é o Pai Nosso, né? Na criação humana bíblica, Deus não faz diversos povos, diversas raças. Aliás, o próprio conceito de raça, do ponto de vista científico, não tem sentido nenhum. Não existe raça negra, raça branca, raça preta, raça amarela. Existe uma única raça, que é a raça humana. Nós somos gente, independentemente da cor que nós temos, né? Mas nós brigamos por etnia, nós brigamos por cor de pele, nós brigamos por religião. Então a gente nós tendemos a nos dividir por razões que são inaceitáveis. Bem-aventurados os pobres, diz Jesus, porque deles é o reino de Deus. Jesus dava um tratamento especial para aquele que era considerado estrangeiro, aquele que era considerado de uma religião sincrética, de pouco valor, do seu ponto de vista, de pureza de fé. Quando ele vai falar daquele que merece, né, um melhor tratamento, daquele que segue mais a Deus, ele vai pegar um pagão, a história de um pagão que é o samaritano. O samaritano que encontra alguém ferido na estrada e ele se debruça sobre aquele que estava à margem da estrada, à margem da história. Quem passa por ele e devia cuidar, aparentemente, que era o sacerdote, era o especialista na lei, esse passa ao largo. Mas o estrangeiro, o de religião confusa, sincrética, é justamente esse que se debruça sobre o homem e o acolhe. É o exemplo de Jesus. Quando Jesus ele vai encontrar uma mulher na beira de um poço, Jesus estava com sede, essa mulher não era judia, essa mulher não era uma mulher de um comportamento considerado, do seu ponto de vista judaico, o melhor. Era a samaritana, que tinha tido muitos maridos, né? Era a samaritana que era estrangeira, e para essa mulher ele disse: eu te ofereço, né, uma água, e quem bebe dela não tem mais sede. Né? Ele acolhe, né, generosamente essa mulher. No entanto, as leituras truncadas, as leituras indevidas e mal compreendidas, que geram fundamentalismo, todo fundamentalismo é uma tragédia, seja fundamentalismo político, seja fundamentalismo religioso, foi uma tragédia ao longo dos anos da história e foi uma tragédia de fato na América. Né? A chegada dos espanhóis e dos portugueses da América foi trágica, né? A incapacidade de compreender a diferença, a incapacidade de compreender o outro e mais do que compreender, a dificuldade de dialogar com o outro. Né? Esse encontro da diferença, que poderia ter sido mutuamente rico, foi destruidor. Né? O livro, por exemplo, do Todorov, a Conquista da América, é um exemplo dessa tragédia que se deu. E tivemos pessoas incapazes de dialogar, incapazes de compreender, e tivemos pessoas com maior capacidade de dialogar e compreender.
as pessoas não são todas iguais, né? A gente não pode... porque a tendência nossa é colocar um exemplo como se fosse em geral, todos são iguais. Não é verdade. Eu me recordo, estando no sul do Pará, chegou na tribo Caiapó a informação de que o filho do cacique tinha morrido. E, então o cacique ficou bravíssimo. E ele então decidiu que todos os brancos que fossem encontrados na beira do rio, então os guerreiros iam pegar o barco e iam matar todos os brancos que encontrassem na beira do rio. E começaria matando aqueles que estavam na tribo, né? Tinham duas professoras que davam aula para os índios, aula Caiapó e português, ensinava as duas línguas, e um padre que também trabalhava lá. Mas antes de começar a efetivar as mortes, ele recebeu a informação que tinha havido um equívoco, o filho dele não tinha sido morto. Então houve suspensão da ordem. E 2 semanas depois o padre recebeu a visita da irmã dele que vinha da Itália, e o cacique então reuniu toda a tribo e ele fez um longo discurso, longuíssimo discurso, em que era mais ou menos assim: eu, cacique, gosto do padre, mulher do cacique, gosta do padre, filho do cacique, gosta... Então toda a tribo gostava do padre. O padre perguntou: mas por que você ia me matar? Ele disse: branco mata índio, índio mata branco, né? E lá, o que eu vi, então, da mesma forma que ele generalizou, a comunidade não indígena generalizava a forma como via o índio. Então o índio era preguiçoso, o índio era perigoso, o índio era traidor. Então havia uma visão em Redenção, Rio Maria, Conceição, naquela região do sul do Pará, desqualificadora quanto aos índios. Não eram capazes de ver, né, que havia pessoas extraordinárias em toda parte, né? Mas essa é uma tendência nossa de pegar a parte e colocá-la como se fosse o todo, né? Mas nós temos um problema, de fato, gravíssimo, né? Além do problema de classe, né, nós temos um problema de uma divisão de classe que também passa pela religião e pela cor, né? Então, os assassinatos aqui, por exemplo, 90% dos homens assassinados no Brasil, entre 15 e 20 anos, desde 70% são negros. Então, a questão da classe também teve recortes de cor, né? Então, se mata também pretos, né, e pardos, se a gente usar uma categoria do IBGE, né? Como se mata indígenas, né? A forma como a comunidade não indígena trata a população indígena é horrível, né? É terrível. Em 2017, eu me lembro, suicidaram 128 indígenas, dadas as condições degradantes em que se encontravam, e eram jovens e adolescentes suicidando, porque não viam, não enxergavam no seu horizonte um futuro. E houve 110 indígenas assassinados, e os assassinatos indígenas prosseguiram, e aumentaram, e agora nós vivemos uma situação mais dramática ainda, em função do atual governo. Eu acho que o fato de termos um presidente que manifestou homofobia, que manifestou racismo, né? A forma como ele se dirigiu a Preta Gil, né? E falou que o filho dele não se casaria com uma mulher negra, né? Ele me parece, favoreceu ainda mais a violência, né, contra grupos sociais, né, em função de cor ou de gênero, né? E ele se reconhece como uma pessoa enviada por Deus, e muitos o consideram um mito, né? Ele discrimina, né, pessoas pela cor, certamente pessoas por religião, mas também pessoas por áreas, né? Ele disse recentemente, daqueles governadores da Paraíba, o pior é o do Maranhão, né? Uma forma para desqualificar toda uma região brasileira, né? Para tornar menor, né? De menos valor. Era previsto na Convenção Batista Brasileira, por meio da Secretaria de Juventude, realizar o chamado Despertar, e na programação era prevista a mesa
descolonizando o olhar, o racismo atinge a igreja? Era a pergunta. Mas foi cancelada, né? O evento se deu na igreja, que era da Michele, casada com o Bolsonaro, né? Nós temos, muitas vezes, quando se une religião e cor, situações explosivas, como o caso da malária, por exemplo, como tem sido agora em algumas experiências nossas do Rio de Janeiro, né? A união do racismo com a questão religiosa desses, como eles se chamam? Soldados de Cristo? Sei lá, Soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Exército de Cristo. Exército de Cristo, né? Certamente Jesus não vai considerar nenhum deles como seus enviados, né? Raça e construção social, né? Para distinguir pessoas por marcas físicas, né? E a partir do século XIX passou a ser utilizado com mais frequência, né, para definir grupos étnicos, né, geneticamente diferentes ou designados pelo fenótipo. A tipologia raça para humanos é insustentável. Todos os seres humanos pertencemos à mesma espécie, Homo sapiens, e a subespécie Homo sapiens sapiens, né? Então, eu acho que o nosso desafio, e aí eu acho que o pastor Henrique, né, ele fez uma autocrítica da religião evangélica, mas evidentemente a religião católica também, ela cometeu diversos equívocos, especialmente, né, quando era movida, né, pela disputa religiosa. Então a apologética é sempre perigosa, né? Então eu acho que ela cometeu muitos erros, né? Dentro dela houve muitas pessoas que se levantaram contra essas posições, mas foi uma posição que só vai ter uma mudança substantiva em 1964, com o Vaticano II. O Papa João XXIII foi extremamente importante, e neste momento, me parece, com o Papa Francisco, a gente está voltando com posições mais abertas, né? Levando em conta, como já foi apontado aqui, que há um problema de raça no sentido ruim, né? Porque não devia existir questões de raça, e a questão também de classe social. Acho que são dois eixos que a Igreja, retomando as ideias, né, da teologia do povo, da teologia da libertação, o Papa Francisco está colocando em pauta. E isso não significa, evidentemente, que a totalidade dos católicos abraça, pelo contrário, há muita oposição dentro da Igreja Católica ao Papa Francisco, né, mas é um momento crucial de tentativa de retomar as ideias do Papa João XXIII. Muito obrigado pelo convite. E dizer o que o senhor Tranca-Rua disse para mim quando eu tinha 10 anos de idade, que a minha família não deu conta de dizer. Então, são vários fenômenos, junto à população pobre, de dar remédio a essa dor da gente que perde parente, assassinado, arrancado da gente, né? Dessa forma tão cruel que é você arrancar uma mãe e deixar essa criança 3 dias com essa mãe morta dentro de casa. Então, a gente precisa, essas mães que perdem seus filhos, esses filhos que perdem seus pais, são questões que a gente precisa entender como que a linguagem religiosa chega e dá a dimensão da dor, da superação, mas dá a dimensão do fanatismo. Ou seja, eu não estou pautando nada, eu estou provocando, botando fermento, né, nessa reflexão. Em relação ao preconceito, Rejane, né, muito obrigada por essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu quero dizer que eu sou absolutamente defensora do trabalho evangélico e católico dentro do sistema penitenciário. E quero dizer para você que se a igreja evangélica e católica sair do sistema penitenciário, a sociedade não dá conta, explode aqui fora. Essas rebeliões que você está vendo aí vai explodir aqui fora. Vai ser igual o PCC fez antes de fecharem seus acordos, e aí por isso que São Paulo é mais tranquilo do que aqui o Rio de Janeiro e as outras capitais, né? Não existe um processo que nos impeça qualquer tradição religiosa de estar atuando contra o sistema, tá?
O DEPEN, Departamento Nacional de Administração Penitenciária, e a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, o critério é igual, é o que está na Constituição brasileira. Basta a instituição procurar, se cadastrar, passar pelos trâmites todos. Você vai ter sua vida levantada, revirada, vai saber se você tem antecedência criminal, se parentes diretos estão ligados a você, estão presos, não vai ter autorização. Eu acho, no mínimo, compreensível. Porque você vai lidar com bandido. E você não pode estar envolvida com a criminalidade. Eu acho coerente. E a gente tem a discriminação que a gente sofre dos agentes e das diretoras que são evangelizadas. Aí ela está ali no micropoder dela, aí ela vai fazer. Então, cada plantão meu trabalho é de um jeito. Mas, por exemplo, a LEP, a Lei de Execuções Penais, me assegura o uso de qualquer espaço religioso, tá? Porque o espaço religioso pode ser construído pela igreja, mas ele está dentro de um terreno público. Então, ele é de uso público coletivo interreligioso, tá, gente? Ecumênico não contempla todas as religiões. Ecumênico só contempla cristãos. Então, a gente está botando para fora budista, candomblé, wicca e várias, inclusive judeus, que é a religião de Jesus. Então, o termo correto vocês que estão fazendo direitos humanos aqui, é interreligioso. E aí, o que acontece? Então, consciente dessa prerrogativa, eu pleiteei ao DEPEN e à SEAP o uso da igreja. Então, eu dou minha palestra de Umbanda dentro da Igreja Evangélica Universal do Reino de Deus. No Nelson Hungria. E no Talavera Bruce eu falo dentro da Igreja Católica. É um direito meu. A gente gravou um documentário lá, que é o Tô na Rua, com o Leandro Firmino, que passa no Futura. Foi a única vez que a gente conseguiu tornar pública a atuação da Umbanda, das religiões afro, né, dentro do sistema prisional. Mas o Estadão está para fazer uma matéria com a gente. Aí vocês vão ter autorização, vão poder ver essas imagens. Né? Mas eu atualmente, quando gravamos o documentário, não estava na igreja ainda. E foi uma briga, a diretora tentou me impedir, mas eu, ciente dos meus direitos, eu me fiz valer. Tá? E na questão das mulheres, as mulheres são, para a gente quantificar um pouquinho, em termos de estatística, né, no vício de socióloga, nós temos em torno de 2.000 mulheres presas no Rio de Janeiro, para um quantitativo de 52 mil presos, 2.000 são mulheres. Então significa o seguinte, um trabalho social dá conta de resolver. Se pegar X igreja, X terreiro, X centro kardecista, X templo de Umbanda, a gente atende a todas elas. Mas elas sofrem muito preconceito, sobretudo na questão da homoafetividade, que é uma questão que tem me preocupado demais. A maioria são homoafetivas, as que não são se tornam, por várias questões que não cabe aqui. E aí as religiões que não dão conta de respeitar a diversidade da afetividade, né, naturalmente essas mulheres não vão ser respeitadas. Então isso é o que tem me preocupado. Porque se há uma predominância da presença evangélica, não significa que o coletivo de presidiários e presidiárias sejam em sua maioria evangélicos. Ok? Não são. Eles ocupam um espaço que as outras religiões não ocupam. Agora, se eles ocupam e outras religiões não ocupam, a gente não pode contra-atacar. Agora, claro que existe um pequeno segmento fanático, oportunista, proselitista, dogmático e que está fazendo outra coisa que a gente sabe muito bem o que é, que eu não posso falar que eu estou dentro de cadeia, então né, eu tenho 3 filhos para criar, eu tenho que preservar a minha vida. Mas todo mundo sabe, né, o que é que está sendo essa associação, o que isso quer dizer. Então, uma coisa é o preconceito que vem do agente religioso dentro do serviço público. Ele faz isso em qualquer espaço, na escola, se a diretora da escola é evangélica, ela vai, evangélica fanática, para a gente corrigir, ela vai fazer isso, mas aí a gente tem jogo de cintura para lidar. Agora, a questão das mulheres homoafetivas é muito delicada. Eu vou dizer eu tenho zilhões de depoimentos para falar para você, mas eu vou dizer um deles que é o que eu tenho mais repetido nos últimos anos. A menina foi assistir a nossa palestra de Umbanda. Menina não, já uma mulher. E aí ela me interrompeu no meio da minha palestra. Aí ela falou, ô dona mãe Flávia, que a maioria me chama de mãe Flávia, mas aí ela, como não tinha intimidade, ô dona mãe Flávia,
Aí, eu queria falar uma coisa, eu deixei que ela me interrompesse. E aí ela falou assim, ó, eu nunca gostei de negócio de macumba não suporto negócio de macumba, mas eu fico ouvindo a senhora lá da minha cela e as meninas voltam calminha e eu quis vir aqui, eu tô gostando do que a senhora tá falando, tá? Falei, tá, tudo bem. E ela abraçada com a companheira dela. Ela falou assim, eu também nunca gostei, eu tô repetindo os termos, tá, gente? Não estou sendo politicamente incorreta, não. Estou repetindo a terminologia que na verdade é a que vigora na cadeia também. Eu nunca gostei de negócio de sapatão, não. Nunca suportei, nunca nem olhei para a cara, não gosto desse negócio. Mas eu queria perguntar um negócio para a senhora. Eu fui estuprada 40 vezes. Na 41ª eu matei. Aí eu vim parar aqui. Aí eu nunca gostei desse negócio de mulher, mas cheguei aqui, eu conheci ela, eu conheci o amor. Aí eu sempre fui evangélica. Aí eu fui pro culto. Aí o pastor falou que eu estava com o demônio. A senhora acha que eu estou com o demônio? Aí eu falei, não, minha filha. Você tem todo o direito de conhecer o amor. O amor é sublime. Ele nos aproxima de Deus. O ser humano que vive uma experiência encarnatória sem conhecer qualquer tipo de amor não é próximo a Deus. Então, qual que é a minha preocupação? Sobretudo com as mulheres, e por isso que de um tempo para cá o EIA me mandou ficar só com as mulheres. Porque elas sofrem essas coisas. Porque a maioria delas são homoafetivas, a maioria são pessoas trans, nem sabe o que é trans. Se tu falar, você é trans, a pessoa está xingando você. Eu não falo só de Umbanda, não falo só de Orixá, eu falo de direitos humanos, eu falo de cidadania, porque o empoderamento dessas pessoas, quando vem para cá, vai passar pela conscientização de cidadania. E aí o que acontece? O egresso do sistema penitenciário vai passar toda uma sorte de preconceito, mas a mulher ela vai sair de lá. Eu falo para elas, ó, vai sair mulher, né, continua mulher, biologicamente, a maioria preta, a maioria favelada, a maioria homoafetiva, ou como no termo dela, sapatão, e ex-presidiária. Ela está morta. Tanto que a gente está aí a longas penas construindo um projeto aí para abrigamento dessas mulheres. Porque ela não tem para onde ir. Várias falam para mim, mas Flávia, eu vou voltar para cá, porque aqui eu, pelo menos eu não tenho perturbação na minha cabeça. Aí passa um tempo, aí eu reencontro com elas lá. Então, assim, existe uma questão, e o tráfico tem usado a questão da homoafetividade de forma cruel. É mais uma vertente moderna do patriarcado. Se depois quiserem, se tiver tempo, a gente fala sobre isso. Porque, sobretudo, tem aumentado o número de pessoas trans, ou seja, homens trans presos. E a sociedade não está debatendo esse assunto, porque a cadeia são senzalas modernas. Ela foi construída no sistema. Onde houve colonização, invasão dos ladrões 71, você vai ver encarceramento em massa. E onde há encarceramento em massa é onde não houve uma política para dar condições de sobrevivência digna que passa por alimentação, moradia e saúde para essa população. Então, não tendo o que fazer com nós outros pobrinhos, faz o quê? Mata a gente ou encarcera a gente. Até no meu livro agora eu estou dizendo, ó, quando a gente mata e ainda some com o corpo, a gente está fazendo um favor para o Estado brasileiro. Ó, menos um para a gente ter que dar conta. E é preto batendo preto, porque o policial é preto, pobre, e nós somos pretos. Por quê? Porque a gente está ainda com a mente colonizada. E aí essa mente colonizada precisa ser descolonizada. Por isso que a conscientização através da educação, de debates como esse, são fundamentais para emancipar. Porque a gente tem uma cidadania esquizofrênica. A gente pensa que é europeu. A gente fica buscando o fundamento do nosso sobrenome espanhol, português. Mas a gente não vai no quilombo, não vai na aldeia, não vai visitar uma senzala. Que isso, cara pálida? Entende? A tua história está na senzala, vai lá visitar. A tua história está na aldeia, vai lá conversar com o pajé. A tua história está no quilombo, vai lá conversar. É essa a tua história não é do fidalgo não. Então essa cidadania esquizofrênica, ela precisa ser curada, precisa ser tratada. Mas dói, é doloroso. Dói demais. Então, o encarceramento em massa passa por essa história que essas pessoas não vão voltar para o banco de escola, essas pessoas estão sendo violadas e as mulheres estão sendo massacradas. É uma condenação. Você nascer pobre, mulher, preta, lésbica, dentro de favela, você tem um caminho já traçado. Isso está acontecendo no Brasil. A minha posição gostaria de fazer algum comentário?
Quanto que é importante, né, a gente ouvir o relato de Mãe Flávia a respeito do convívio dela, né, com essas mulheres encarceradas, porque a gente volta para cá, para fora, com uma outra visão daquilo que a gente não percebe ao nosso redor e que a religião de matriz africana, e muito mais propriamente o candomblé, já vivencia desde a sua, né, do seu começo no Brasil. Porque a primeira religião a abraçar, a acolher LGBTs foi o candomblé. Ainda existia por parte da Umbanda, ainda existia por parte da Igreja Católica e, obviamente, né, por parte dos segmentos evangélicos, de um modo geral, um rechaço total. O candomblé sempre acolheu. O quilombo sempre foi igual, porque a senzala sempre foi igual. Então, essa questão, né, eu volto a falar, né, da questão da luta de classe, da luta de poder, da luta de raça, porque dizer que hoje nós somos uma raça humana, eu não sei que humano é esse que está aí fora matando a gente. Porque é lésbica, ou porque é gay, ou porque é de matriz africana, ou simplesmente porque uma mulher não o quis mais. Eu não sei que raça humana é essa. Quando a gente faz isso, a gente de novo minimiza a questão do racismo e mais uma vez a gente deixa de olhar as pessoas na sua integralidade. Ninguém é só um ser humano, não. Porque se fosse assim, a gente não estaria aqui falando de racismo. Eu sou mulher preta, mas sei muito bem que uma mulher com a pele mais escura que eu tem muito menos oportunidades que eu. E eu sou e me identifico mulher preta. Mas eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque eu sei que existe uma raça negra que sofre aquilo que muitas das vezes eu não sofri, embora negra. Sei muito bem que essa população encarcerada da qual Mãe Flávia fala, essa população que morre nas periferias, nas favelas, nas comunidades, como bem quiser tratar, na Baixada Fluminense, então nem se fala, que não precisa estar em favela na Baixada Fluminense para ser marginalizado. Na Baixada Fluminense, o que mais a gente tem é marginalizados que não estão na favela. Porque eu moro numa rua que não tem saneamento básico. Não sou marginalizada? Sou. Eu não tenho água potável. Não sou marginalizada? Sou. Não tem asfalto na minha rua. Eu não sou marginalizada? Sou. Quando eu fui para lá, nem luz tinha. Nem rua tinha. Então, eu não sou marginalizada? Sou. Então, falar que existe uma raça humana, pura e simplesmente, é muito básico, é muito pequeno para nos descrever nas nossas diferenças, na nossa diversidade, na nossa realidade, na nossa experiência. Como é que eu vou dizer que o sofrimento dessa mãe que perdeu a filha e que a igreja acolheu não é, né, uma situação de amor
né? Amor, porque quando você acolhe, você tem que ter amor. Mas é a mesma coisa que nós fazemos quando acolhemos dentro das nossas casas, dos nossos terreiros, dos nossos barracões, dos nossos candomblés. Onde vem muita mulher vítima de violência, né, mãe? Que Muita mulher vítima de violência que não fala, Muita. que não diz. Sabe, muitas das nossas filhas, muitas das vezes, o marido vira evangélico e queima tudo delas, proíbe, bate, não quer mais que vá no barracão, joga tudo fora, quebra os assentamentos. E a gente tem que acolher essa mulher dentro do barracão, por quê? Porque senão ela não tem para onde ir. Ela e os filhos. A morar no barracão. Exatamente, pelo tempo que for Quando preciso. nasce, não tem mãe solteira, né, mãe? Porque Não. filho de terreiro é filho de todo mundo, porque É a filho de comunidade todo é mundo. pé. E aí a gente para aquela mulher que o pai sabe onde está. E outra coisa, né? A hipocrisia da nossa sociedade é tão grande que essa é mais uma questão. Ah, não pode, um casal homoafetivo não pode adotar uma criança que está lá largada porque um casal heterossexual deixou ela lá. Quer dizer, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia, é muito pequeno, é muita mesquinhez. Quando você se apega a esses dogmas, que eu não sei nem se isso são dogmas, a esses preconceitos, e começa a taxar as pessoas, rotular as pessoas, é sapatão, é marginal, é bandido, você começa a rotular. Aí você tira da mulher o direito ao aborto, porque o corpo é dela, ela que tem que saber. Eu sou muito santo, para a minha religião existe, sim, dogmaticamente existe uma questão. Existe, real. Porém, ainda assim, o corpo é dela. É ela que tem que se ver com essa decisão. Então é desse jeito.